Amém, pessoal. Boa noite aí, vocês que estão em casa e todo mundo que está aqui. Vamos ficar em pé. Amém. Vamos adorar a Deus. Eu quero fazer uma oração agora para a gente iniciar esse primeiro culto, essa primeira reunião online de oração. Amém? Vamos adorar a Deus. Pai Celestial, nós queremos render graças a Ti, nós queremos dizer e reconhecer que Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu não somente habita dentro de nós, mas Tu és o nosso ajudador. Rendemos graças a Ti, Pai, porque há uma graça, há um poder, há uma unção disponível em qualquer lugar onde os Teus filhos estão reunidos. Há uma unção, há uma graça, há um poder que é mais que suficiente para trazer cura, libertação, revelação, direção, transformação, salvação, Pai. Obrigado por tudo isso, porque essa reunião será totalmente proveitosa em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Vamos louvar e adorar a Deus. Amém. Levanta tuas mãos para os céus e reconhece que Deus está conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és o nosso Deus, Emanuel. Aleluia. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação. Emanuel. Conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, separável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia. Tu és o Deus Emanuel, que está sempre conosco em toda e qualquer situação, Senhor. Em todo tempo, Tu estás conosco. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o
conhece o teu nome. Ele conhece o nome. Oh, aleluia. Deixou sua glória. Deixou sua glória. Se esvaziou. Se tornou servo. Se humilhou. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Oh Jesus, confiamos no teu poder, na tua glória, na tua unção sobre as nossas vidas. Não estamos desamparados, temos a ti como Senhor. Oh Jesus, oh Deus Emanuel, tu estás sempre conosco. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de milagres. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia. Deus do impossível, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim,
aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, oh Senhor, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, Ele é o Deus do sobrenatural. Oh, aleluia. Oh, Ele nunca nos abandonou. O seu poder opera em nós que cremos. Oh, em nós que cremos, o seu poder opera. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o poder que opera em ti, é pela fé, é o mesmo poder, Ele está no nosso meio, no meio do seu povo, rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Oh, sim, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui também testando, né? Obrigado, obrigado. Tudo ao vivo, pessoal. Estamos aqui testando para que todos os nossos cultos, a partir de então, agora sejam online, né? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Isaías, capítulo 32, versículo 8. Presta atenção. Isaías 32, 8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Você pode dizer comigo? Diga: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Oh, aleluia, glória a Deus. Veja bem, a palavra nobre no original, segundo Strong aqui, é a palavra nadib, que significa voluntário, inclinado a ser voluntário, disposto, uma pessoa que é nobre na mente e do caráter. Então, no mundo você já ouviu falar de pessoas nobres, né? Geralmente quem é nobre é aquelas pessoas que têm um sangue nobre, né? Filhos de reis, os príncipes, princesas. Mas segundo a Bíblia não é nem tanto isso. Nobreza é uma qualidade.
Há realmente exemplos até na Bíblia de pessoas que eram reis, mas não eram nobres. Um exemplo disso é Saul, né? Saul começou bem, Saul começou nobre, mas depois ele decaiu da sua nobreza, e nós vemos pelo contrário Davi como uma pessoa nobre, né? Davi era mais nobre do que Saul, e por isso que o reino foi passado para Davi. Davi se submeteu ao rei que era cruel, né? É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que quando as nossas lideranças são cruéis, nós temos, vamos dizer assim, a obrigação de se levantar contra a crueldade. Você pode realmente ajudar aqueles que estão sendo vítimas da crueldade, mas você não deve se levantar contra uma liderança cruel. Por quê? O exemplo que a gente tem é do próprio rei Davi, né? Davi tinha um rei cruel, mas ele não se tornou rebelde, ele não foi contra aquela crueldade, muito pelo contrário, ele sempre honrou, mesmo quando tinha oportunidade de se justificar. E eu estou falando de Davi para você ver o que é uma atitude nobre. Uma atitude nobre é uma atitude que, mesmo em vista do seu prejuízo, você está disposto pelo bem do próximo. Amém? Amém. Diga, eu sou assim. Eu sou assim. A Bíblia diz que você é assim, sabia? Pelo menos há essa capacidade em você. Quando a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito, ali dentro das características do fruto do Espírito, que é amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, se você for ver, todas essas características têm a ver com algo de bom para outra pessoa, não é? Domínio próprio para não ficar xingando o outro, né? Mansidão para ser calmo e tranquilo com o outro, não é verdade? Amor, alegria, veja que muito daquilo não é só para o seu próprio usufruto, mas muito mais para o usufruto do próximo. Então a Bíblia diz que dentro de nós há uma capacidade de sermos nobres, amém? Diga, eu sou nobre. Amém. A nobreza, segundo Deus, não tem a ver com sangue real, tem a ver com o sangue do rei. O sangue que faz você ser nobre. Quero pedir desculpa ao povo aí, que a gente está aqui meio ao ar livre e às vezes você pode ouvir um som aí de um carro passando, né? Então, aquilo que faz você ser nobre é o sangue do rei, o rei Jesus, que é o rei dos reis. Você é filho de Deus e você é irmão de Jesus, então você faz parte da família de Deus, e como você faz parte da família de Deus, Deus te fez nobre. Amém, queridos? E nós vamos depois voltar para esse versículo, mas eu quero também que você veja o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha só, quando fala da gente, olha só, diz assim: vós, porém, diga eu, você, vós, porém, sois raça eleita, olha só, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, diga, eu sou nobre, para isto. Então, a fim de significa por esse motivo, para fazer isso. E para que é que você é nobre e é nação santa? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que ele te fez nobre? Porque agora você tem condição de proclamar a natureza de Deus que você tem. Amém. Não é isso que é lindo? É por isso que quando você não anda no fruto do Espírito, quando você não anda em mansidão, quando você não anda em alegria, isso aqui é muito importante, muita gente que não anda em alegria, quando você não anda em amor, quando você não anda em fidelidade, em domínio próprio, você não está transmitindo para os outros as características da natureza de Deus. Por isso que é extremamente importante que você ande no fruto do Espírito. Quando você anda no fruto do Espírito, você está transmitindo para outras pessoas, você está proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga, eu tenho condições dadas por Deus para transmitir isso. Amém? Agora, como tudo na nossa vida, é pela fé. Tudo é pela fé. Se você pensar e olhar para você mesmo, você não vai ver em você, no velho homem, na velha natureza, condições de proclamar as virtudes de Deus.
E o diabo, ele é tão sem vergonha, né? Que é uma das primeiras coisas que ele acusa os novos convertidos, é isso, né? A pessoa se converte. Quando vai para a igreja, aí os outros começam a dizer, olha aí, ó, o santão, só quer ser o tal agora, ó. Olha aí, ó, aquele cara que vivia nas bebedeiras, ó, quer ser o tal, vai me enganar? Não me engana não. Então, o diabo começa a acusar as pessoas, querendo dizer que aquela pessoa não tem a nova natureza, que não tem condições de proclamar as virtudes daquele que te chamou. Mas isso não é verdade, amém? Não é verdade. Por quê? Porque a vida em Deus não é a vida de, vamos dizer assim, de passe de mágica. Algumas pessoas pensam que as coisas de Deus são assim. Então, o que acontece? Você agora, a partir de agora você não opera na carne. A partir de agora, no momento que você nasceu de novo, você se esquece, dá uma amnésia e de repente você se esquece de tudo que você fazia. A partir de agora, você virou uma pessoa super espiritual. Diga, não é assim. Não é assim. A única coisa que é automática no reino de Deus é o novo nascimento. Amém. Amém? Que é o nascimento no seu espírito, que é o nascimento no seu coração, como Jesus Cristo disse que importava que se nascesse da água e do espírito. Esse é automático, você nasceu de novo. Mas a renovação da mente, que é o que vai fazer você andar no fruto do espírito, é algo que se conquista dia após dia, numa atitude de fidelidade e de seguir a Deus. Amém, queridos? Por isso que é tão importante ouvir a palavra, ouvir, porque segundo Romanos capítulo 10, quando você ouve a palavra, vai gerar fé, e gerando fé, você começa a crer, e você começando a crer, você começa a agir, porque quem crê fala e quem crê faz. Quem crê tem uma atitude correspondente ao que crê, amém? E aí a tua vida, passo a passo, vai começando a mudar. E aí, verdadeiramente, a sua nobreza vai começar a ser externada. As pessoas vão começar a ver que realmente você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Então, nós lemos aqui esse texto. Agora eu quero que você abra também lá em... Só um momentinho. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Oh, aleluia. Vamos ler a partir do 5, para você ter uma ideia aqui. Ele está falando sobre Jesus. O capítulo 1 de Apocalipse é um capítulo que manifesta o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, na posição em que ele está agora, né? Assentado à direita de Deus, com os olhos como chama de fogo, né? Aquilo não é mais aquele servo sofredor que estava na Judéia. Ele agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? O sumo sacerdote da nossa confissão. E no capítulo 1 é a visão de João, começa com ele vendo como Jesus está agora. E aqui diz no 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diga comigo, Jesus nos constituiu ou nos tornou reino e sacerdotes. Amém. Você é rei de um reino. Não, esse não é o Rei dos Reis. Rei dos Reis é Jesus. Na verdade, essa expressão Rei dos Reis significa que ele é Rei dos Reis, que somos nós. Amém? Às vezes as pessoas pensam que isso é um hebraísmo só, ou seja, algo, uma característica, um vício de linguagem da língua hebraica. Rei dos Reis significa um rei muito forte, muito grandioso. Não, na verdade, literalmente significa o Rei dos Reis, porque ele nos fez reino e sacerdotes. Então, ele nos deu condições de reinar em vida através de Jesus, como diz outro versículo, e também nos deu condições de sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém, querido? Amém. Agora, olha só, o que é um sacerdote? Na velha aliança, qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é levar o povo até Deus. Amém. Amém? Então, o nosso papel aqui, lembra do outro versículo que nós lemos? Ele nos fez
reino, Ele nos fez nação santa, povo de exclusividade real dEle, para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou. Amém? Então, proclamar as virtudes de Deus. Para quem? Para o povo. Por quê? Nós somos sacerdotes, significa que nós trazemos o povo até Deus. Por isso que ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse também que nós tínhamos condições agora de impor as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Por quê? Porque agora nós somos representantes desse reino, nós somos nobres. Diga, eu sou nobre. Você faz parte agora da família do rei. E como participante da família do rei, você tem sangue real. Amém? Muito mais do que reis que existem por aí. Porque quando a gente vê a história, ou estuda a história do mundo, a gente vê muito rei ruim, né? Muito rei que podia ter sangue real, mas as atitudes dele, muitas pessoas ruins do povo que não seguem a Deus, teriam atitudes até melhores do que certos reis, né? Pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, muitas pessoas que, você imagina aquele pessoal, aqueles súditos daqueles reis malignos e cruéis, o esforço que eles tinham que ter para submeter a um reinado desse, não é verdade? Porque essas pessoas podiam ser nobres de nascimento, mas na prática não eram nobres. Mas você é nobre, porque Jesus te fez nobre, Jesus te fez reino e sacerdote. Amém, queridos? Amém. É por isso que as nossas orações são ouvidas. Amém. As orações são ouvidas porque nós temos uma conexão direta com o nosso rei. Amém. Nós temos uma conexão direta com o reino do nosso rei. Por quê? Porque nós somos embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus. Por isso que não tenha medo quando numa situação como essa que está acontecendo agora, né? Desse novo coronavírus que está se espalhando. Não tenha medo, não vai acontecer nada com você. Amém. Sabe por quê? Porque ele não tem poder de atingir a sua vida. Amém. Se você viver uma vida de fé e fidelidade. Amém, queridos? Amém. Fé e fidelidade significa a mesma coisa, não é? Uma coisa está ligada à outra, porque piste significa fé e também significa fidelidade. Então não é só uma atitude de crer, mas uma atitude de ser fiel, condizente com aquilo que você crê. Amém, queridos? Então é isso que significa ser reino e sacerdote. E você pode ter absoluta certeza que o maligno não pode tocar você. Agora eu também quero dizer uma coisa para você. Se você ficar com medo, as credenciais ou as prerrogativas de embaixador não têm validade nenhuma para você. Amém? Vamos fazer uma suposição, uma história de um filme. O embaixador de uma grande potência vai passando em um determinado lugar e lá tem uma guarida com os guardas. E os guardas veem aquele carro de embaixador com a bandeirinha e tudo mais. Mas quando aqueles guardas vão interrogar o motorista do embaixador fica com medo, tremendo. O guarda olha para ele assim, fica gaguejando, eu sou embaixador ali, o embaixador está aí atrás. Aí o guarda vai, que coisa estranha. Aí ele vai pensar isso, então baixa o vidro aí para ver. Aí baixa o vidro, quando vê lá o embaixador com medo também. O que esse guarda vai pensar? Ele vai pensar que aquilo é de Araque, embaixador, coisa nenhuma. Deve ser um terrorista ou alguma coisa desse tipo, não é? Ou um ladrão, não é verdade? Por quê? Porque mesmo ele sendo embaixador, se o motorista dele e ele tiver com medo diante de uma outra autoridade, eles não vão ter moral nenhuma. Mesmo ele tendo a carteirinha de embaixador e tudo, identidade e tudo. Ele vai ter que em algum momento se levantar na sua autoridade e dizer, eu sou o embaixador, e pegar lá o documento e mostrar, olha aqui, fulano de tal, eu sou o embaixador. Amém. O guarda vai ficar, por que esse embaixador estava com tanto medo? Que estranho. É assim que o diabo vai ficar diante de você, né? Porque ele quer que você tenha medo, mas na hora que você se levantar, ele vai dizer, por que essa pessoa aí estava com tanto medo? É estranho para o mundo espiritual alguém que tem autoridade espiritual fraquejar, irmão. É estranho para os demônios, é estranho para os anjos, é estranho para Deus, porque Ele te chamou como nação santa, como povo de exclusividade dEle, como reinos e sacerdote, irmão. Ele não chamou você para ficar com medo. Então, por isso que o maior inimigo que tem nessa doença toda que está por aí é o medo. Né? Porque o medo, ele faz você agir numa atitude contrária àquilo que você é. Não se admite que um sacerdote tenha medo.
Amém? Agora eu quero dizer bem claro aqui, já que diante dessas situações e dessas informações que nós temos tido aí a respeito dessa enfermidade que está rolando, uma coisa é medo, outra coisa é ser obediente aos conselhos para não espalhar esse tipo de doença, não é verdade? Porque é bem possível também que alguns cristãos peguem, mas não tenha sintoma nenhum e não fique doente de nada. Não é verdade ou não? É possível que você não pegue ou é possível que passe por você, mas você não tenha nada, porque o que Deus garantiu para você é que nenhuma praga chegaria à sua tenda e você não ia morrer porque você é filho de Deus. Amém, queridos? Mas é lamentável que pode ser que alguém seja prejudicado, porque quando nós estamos nas nossas reuniões, não só tem pessoas fiéis ali, tem pessoas incrédulas, que vão lá porque uma ou outra pessoa convidou para ir para lá, não é verdade? Então, você quando está numa reunião pública, você tem todos os tipos de pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas que foram lá só por educação, pessoas que estão indo amarradas praticamente, né? Eu estou indo porque eu não aguento mais esse irmão que já me chama todo dia, meu Deus, né? Alguns vão até perturbados por demônios, graças a Deus eu creio que vão ser libertos em nome de Jesus, mas há todo tipo de pessoas, né? Há crentes, há fiéis e a outras pessoas. Então nós não podemos ser responsabilizados por uma atitude irresponsável e contrária àquilo que é os ditames da autoridade de saúde. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar para cristãos e para crentes para que fortaleça a sua fé, dizendo as verdades relativas a você, conforme está escrito na palavra. Amém? Porque não é tempo de medo para o povo de Deus, é tempo de fortaleza. Não é tempo de fraquejar, é tempo de assumir a sua posição em Cristo. Não é tempo de fraquejar, de ter medo, é tempo de autoridade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava falando para Maneco, eu liguei para ele antes de ontem, um dia desses aí, e eu falando com ele, dizendo o seguinte: olha, eu creio que a palavra da fé surgiu do século XX do século XX para o século XXI com esse propósito, porque Deus sabe, e Deus não é pego de surpresa, Ele sabe as coisas que vão acontecer, e Deus precisava levantar um exército dentro do exército, pessoas que não são irresponsáveis, mas também não são pessoas medrosas, porque são pessoas que estão sendo fortalecidas pela palavra de Deus, irmão. Foi justamente para esse motivo e para esse tempo, para um tempo como agora, que Deus levantou a palavra da fé. Por que você acha que nós viemos para cá como representantes dessa palavra da fé em 2017? Nós viemos para implantar, porque Deus sabia que em 2020 ia acontecer essa coisa. Tivemos 3 anos para estar batendo nessa palavra, né? Esmiuçando a penha, martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus, não é verdade? Muitos não creram, outros acreditam que é um exagero, outros acreditam que é um fanatismo, mas como sempre a gente dizia, mas na hora que você está num leito de enfermidade, ou na hora que uma coisa como essa vem, aí é onde você vê a utilidade da palavra da fé. Não é uma atitude irresponsável, é uma atitude de fé, irmãos. Porque o cristianismo, bota de uma vez por todas isso no seu coração e na sua mente também. Cristianismo não existe desvinculado da palavra de Deus. Amém. Diga comigo, não existe cristianismo sem a palavra de Deus. Tudo que nós cremos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos em Cristo é fruto da palavra de Deus. Não é verdade? Então, quanto mais da palavra de Deus você tem, não só aqui, mas muito mais no seu coração, como revelação, mais cristão você se torna. Mais parecido com Cristo. Amém? Vocês entenderam? Porque você começa a crer na palavra. Mas tem pessoas que não acreditam. Porque a pessoa que pensa assim, não, essa palavra da fé é um exagero, é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Porque Jesus disse claramente, tacitamente, convictamente, que os que crerem neles iam fazer obras maiores. Amém. Irmãos, eu não consigo entender obra maior. Tem que ser uma obra de fé, é verdade ou não é? Quando Jesus disse tacitamente, explicitamente, os que creem em mim imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Ele não disse os pastores, os apóstolos, as pastoras. Não, ele disse os que creem. Então, o evangelho verdadeiro cristão é aquele que prega e ensina que pela fé você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles ficar curados. Qualquer outro evangelho é um evangelho falso.
Amém? Qualquer outro evangelho é um evangelho falso. Tanto é que Paulo disse lá em Gálatas, ele fez aquela carta de Gálatas para repreender os cristãos que estavam na Galácia, que começaram os judaizantes a dizer a eles que se eles não se circuncidassem, eles não eram salvos. E aí Paulo diz que não é a salvação e a justificação não é pela circuncisão, é pela fé, irmão. Logo, o verdadeiro evangelho tem essa marca. Qual é a marca? Um carimbo chamado fé. Vou dizer de novo, a marca e o carimbo do verdadeiro evangelho não é cruz, como alguns dizem, é fé. Amém. Porque a cruz foi um instrumento, diga, a cruz foi um instrumento. A cruz foi um instrumento por meio do qual a fé e a justificação vem até você. Amém. E a verdadeira promessa de Deus não é a cruz, a verdadeira promessa de Deus é a ressurreição dos mortos. Então, o verdadeiro cristianismo, ele tem como base a palavra para você vivenciar uma vida de fé, para você ser ressurreto nos últimos dias. Esse é o verdadeiro e único evangelho. Qualquer outro evangelho é falso. Qualquer outro evangelho que seja autocomiserativo, ai, coitadinho de nós somos cristãos e vai passar por isso e temos que chorar porque vai ser uma grande desgraça. Isso não é o evangelho de Cristo. Amém. Isso não é o evangelho de Cristo. Parece algo humilde, parece algo religioso, parece algo de Deus, mas esse não é o evangelho que Paulo pregou, esse não é o evangelho que Pedro pregou, esse não é o evangelho que Jesus pregou, irmão. O evangelho de Jesus é um evangelho de fé. Amém. Jesus sempre dizia: filho, tua fé te salvou, filha, tua fé te salvou. E nem Israel ouviu uma fé tão grande como essa, amém? Mas para que você viva uma vida de fé, você tem que assumir a sua posição como nação santa, povo de exclusividade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar aqui num outro versículo de Apocalipse, tá? Então, esse versículo está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo, aqui é uma representatividade de nós, da igreja, lá no porvir, né? Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Diga, sou eu. Diga, sou eu. Sou eu, irmão. Esses que estão falando isso, irmãos, esses que estão aqui são os 24 anciãos. Eu vou falar uma pequena aula de escatologia para você. Os 24 anciãos, tem esse número, 24 anciãos. Anciãos fala de sapientes, sabedores, sábios, né? Os 24 anciãos são 24 porque representa a totalidade da igreja, do Deus vivo. Amém. Não sei se você lembra que Paulo dizia sobre um mistério que estava oculto, que era Cristo em nós, a esperança da glória, mas ele diz em outro lugar, essa esperança da glória era que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Amém. Amém. Cristo em nós, em Cristo em vós, ele está falando ali para os gentios, a esperança da glória. Então nós fazemos parte, judeus e gentios, do mesmo corpo. E aí você entende por que são 24 anciãos. 24 anciãos representam os 12 apóstolos do Cordeiro e as 12 tribos de Israel. É um número representativo da totalidade da igreja, composta de judeus e gentios. Amém? Amém. E aqui está dizendo que esses 24 anciãos, esses 24 sábios, essa representatividade da igreja diz, olha, ele é digno de abrir o selo. Isso é mais uma prova de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, amém? Nós vamos estar lá com ele lá e dizendo, digno és, Cordeiro, de abrir o selo. Nós vamos estar cantando esse cântico com ele lá e dizendo, Cordeiro, como digno és de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse reinarão sobre a terra, ele está falando aqui do milênio.
Então, naquele momento, quando começa as pragas, abre os selos, depois dos selos, né, vem as trombetas, e depois das trombetas os cálices, e tudo aquilo é durante a grande tribulação, e quando termina a grande tribulação, o Rei dos Reis vem conosco, junto com ele, e ele instaura um milênio aqui, e nós vamos reinar com ele. Então, na verdade, esse versículo está falando de tudo isso, mas o que eu quero deixar claro para você é que você já se tornou reino e sacerdote. Antes de ir para lá, você já é rei e sacerdote aqui, irmão. Aleluia. Amém? Oh, aleluia. De outra forma, como é que você acredita, como é que você acha que Jesus Cristo disse assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Por que ele disse isso? Porque você é rei e você é sacerdote. Ele disse: nada, absolutamente nada. Diga comigo: nada, absolutamente nada nos causará dano. Diga: coronavírus é nada. Amém. É o que a Bíblia diz. Ah, mas exagero não, é o que a Bíblia diz. Então, se é exagero, então não acredita na Bíblia. Viu? Que tudo é uma questão de fé. Eu gosto sempre de dizer, a grande pergunta de $1 milhão, a grande pergunta é: você crê em Deus ou não? Essa aqui é a pergunta, é a que vale tudo. É por isso que chama, você se lembra daquele programa que tinha R$1 milhão, né? Que é uma cópia que havia nos Estados Unidos, de $1 milhão, né? E no final tinha a última pergunta, e na última pergunta, se a pessoa acertasse, ganhava $1 milhão ou R$1 milhão, ou perdia tudo. E aí eu digo, a última pergunta que vale tudo é: você crê em Deus ou não crê? Aí a pessoa: essa é fácil, vou ganhar $1 milhão agora. Creio. Aí ele vai dizer: crê, então dê provas. Porque quando vem coronavírus, você tem medo? Quando tem algum endemoniado, você tem medo? Que espécie de crente é você? Onde está a vossa fé? Como dizia Jesus. Jesus gostava de dizer isso, hein? Onde é que está a tua fé? Onde está a tua fé? Hoje, geração incrédula, onde é que está a fé de vocês? No momento do barulho de Satanás, no momento em que ele começa a fazer essas ameaças, você tem medo? Amém? Amém. Lance fora todo medo. Amém. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Agora, para finalizar, vamos voltar para o primeiro versículo que nós lemos, né? Lembra lá de Isaías? Lá o versículo de Isaías, no capítulo 32, versículo 8, lembra? Nós lemos o quê? Né? Diante de tudo isso, nós provamos aqui que você é nobre, nós provamos aqui que você tem sangue real, nós provamos aqui que você é nação santa, nós provamos aqui que você é povo de exclusividade de Deus, nós provamos aqui que você tem autoridade espiritual, nós provamos aqui que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas presta atenção, ele diz que essa pessoa, o nobre, projeta coisas nobre. Amém? Essa palavra projeta significa consulta, dá conselho, delibera, planeja. Planeja, faz um plano, projeta. Amém. A pessoa que é nobre, ela projeta coisa nobre. Amém. Amém. Então, isso me mostra o quê? Que a pessoa que nasceu de novo, ela tem condições de pôr os seus pensamentos fixos em Deus. Amém. Sem pensar, o vírus está aí, meu Deus, é uma desgraça, vai morrer todo mundo. Isso é projetar coisa nobre? Não, isso não é projetar coisa nobre. Isso não é projetar coisa nobre. Isso não é uma coisa nobre, nada nobre isso aí. Isso é de gente medrosa. E pelo característica de um nobre, o nobre não tem medo. Amém. O nobre não é irresponsável, ele não tem medo. São duas coisas diferentes. Amém. Ele é responsável pelos outros, mas ele não tem medo daquilo que vai contra os outros. Amém. Entendeu qual é a diferença? Se é para fazer o mal contra os outros, ele tem cuidado para que isso não aconteça. Amém. Porque ele projeta coisas nobres. Amém. Então, o nobre em Cristo, ele não é só aquele que prega a fé, mas que tem cuidado para não prejudicar os outros. Por isso que o verdadeira nobreza é pregar a fé, ensinar a fé, ficar longe no medo, mas ensinar o povo a lavar as mãos, tá? Como as autoridades estão dizendo.
Amém? A ter cuidado de não ficar transmitindo. E se a autoridade dizer que é para ficar em casa, vai ficar em casa, porque o nobre projeta coisas nobres. Porque mesmo que você creia que nenhum mal vai chegar para você, mas se você desobedecer o que as autoridades dizem, a primeira coisa que você está fazendo é dando mau exemplo. E um nobre não dá mau exemplo. Um nobre não pega o saquinho de lixo e joga no meio da rua. Um nobre não pega a bolinha de papel e joga no meio da igreja. Amém. Nós tínhamos antigamente um problema sério, graças a Deus que eu acho que tínhamos em outro lugar, não vou nem dizer porque pode ser que alguém veja, mas havia um certo lugar, não foi aqui da ONU, antes, né? Em certos lugares havia um problema sério, pessoas que vinham para os cultos das igrejas e mascando chiclete e botavam o chiclete debaixo do banco. E quando os diáconos iam limpar a igreja, estava um monte de chiclete colado lá. Irmãos, isso é tudo, menos uma atitude nobre. Tá? Primeiro, não é nem para entrar com chiclete, mas se entrou com chiclete, bota num papel, né? Enrola no papel, põe no bolso, para não prejudicar os outros. Porque aqui prejudicar o outro não é exagero. Começar da pessoa que vai fazer a faxina e vai ter que arrancar aquele monte de chiclete debaixo da cadeira. Então, é pensar somente na pessoa. Está entendendo? O nobre, ele projeta coisas nobres. Quando ele vai jogar o lixo, ele pensa na comunidade, ele pensa nas pessoas, ele pensa no trabalho que vai dar para alguém que vai coletar aquele lixo. Amém, irmão? O nobre, ele pensa no melhor. Ele não está fazendo mal para o vizinho, ele não está fazendo mal para o próximo, porque o nobre projeta coisas nobres. Amém? Mas aí não é só isso. Ele projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Amém. Ou seja, ele não só projeta, como ele permanece com aqueles pensamentos. Amém. Perseverando. Diga, eu preciso perseverar. Então, se você pensa, por exemplo, assim, Deus falou comigo para meditar na palavra todo dia. Amém. É um nobre projetando coisas nobres. Mas se não perseverar, cadê o restante do versículo? O nobre, ele não só projeta coisas nobres, mas ele persevera na sua nobreza. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, agora nós vamos ter essa dificuldade momentânea. 30 dias em que a cidade praticamente fica fechada. E nós vamos ter que fazer reuniões desse jeito. Ainda estou deliberando, procurando em Deus uma direção. Se todas as reuniões serão assim como essa, com pessoas, ou se nós vamos fazer diretamente num ponto, sozinho e passar para vocês. Nós ainda estamos vendo como isso nós vamos fazer. Mas uma coisa é certa, é uma dificuldade. Concorda comigo? É uma dificuldade passageira, não é verdade? Mas o nobre, ele projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Amém. Então, por exemplo, eu sei que tem alguns dos nossos irmãos que estão ouvindo do outro lado, ou vendo do outro lado, não é verdade? Mas é preciso que você que está do outro lado e também vocês que estão aqui perseverem na sua nobreza. Amém. Porque se nós tínhamos 50, 60 pessoas, talvez mais, né, na nossa pequena igreja, porque tinha dentro do templo 50 e pouco, mas tinha mais o departamento infantil, a igreja de criança, mais as crianças, então ali tinha no mínimo umas 70, 80 pessoas contando com as crianças, né? Mas agora nós estamos transmitindo online. Então, o que se requer de alguém nobre é que pelo menos essas 70, 80 pessoas estejam assistindo. Amém. E também que se requer é que essas pessoas perseverem na constância. Amém. Quando for no domingo que for transmitido de novo, as pessoas estão lá. Porque é muito fácil quando a gente está em casa se desligar e assistir um filme, fazer alguma coisa e não perseverar na sua nobreza. Diga comigo, eu sou nobre. E eu projeto coisas nobres. E na minha nobreza eu persevero. É preciso perseverar, irmãos. Ainda mais nesse tempo, você que está aí assistindo agora. Porque você vai passar muito tempo dentro de casa, né? Eu não sei como é que a sua cidade, eu não sei como é que vai ficar aí em Paranavaí, eu não sei como é que vai ficar, possivelmente em Mandaguaçu, então vai ser igual aqui, porque o prefeito de Maringá ia falar com o prefeito de Mandaguaçu, Sarandi, passando esse negócio todo, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que você vai ter muito tempo dentro da sua casa. E aí você vai precisar perseverar. Amém. Perseverar, porque muito tempo dentro de casa também é muito tempo para o diabo botar besteira na cabeça. Como diz aquele ditado, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo.
Isso é uma verdade mesmo, não é verdade? Não tem esse versículo, mas deveria ter, não é verdade? Deveria ter esse versículo, porque é verdade. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando as pessoas estão com a cabeça vazia, o coração vazio, começam a pensar bobagens, a se estressar. Mas aqui esse versículo diz que a pessoa que é nobre projeta coisas nobres, ou seja, pensa nas coisas nobres. E as coisas nobres, segundo Deus, é a palavra. Amém? E nessa nobreza elas perseveram, irmão. Amém. Como eu disse no começo, muitas pessoas pensam que vida cristã é assim, é uma vida de passe de mágica, não é verdade? Pensa assim, pronto, está tudo feito, o pastor orou, então está tudo bem agora, não é? Não, irmão, eu estou dizendo aqui que praga nenhuma chegará na sua tenda, mas você precisa entender que não chega segundo a promessa. Amém. Mas se você andar com medo, chega. Porque a praga nenhuma chega na sua tenda, segundo o Salmo 91, e o Salmo 91 é claro, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do grande El Shaddai descansará. Porque diga comigo, ele fala. Então, aquela pessoa que habita e praga nenhuma chega, ela tem uma característica, uma pessoa de fé. É uma pessoa que fala, irmãos. Mas se você não se encher da palavra, com os dias que você ficar dentro do apartamento da casa, corre o risco de você não falar. Sim. E falar bobagem, e falar incredulidade. Principalmente se você ficar o tempo todo vendo ao noticiário. Porque você pode ter certeza. Tem 200, 300 pessoas agora no Brasil. Daqui a uma semana vai ter 1000 ou 900. E aí começa, tá aqui. Em Maringá já tem tantos casos. Em Sarandi e tal. Aí o povo, meu Deus, estou com medo. Eu fico com medo até de respirar o ar que está do lado de fora. E é como a gente diz, a doença pega em crente, naquele que crê na doença. Verdade. Então você não pode viver com medo. Você tem que ficar firme nas promessas do Senhor. Porque também, irmãos, a fé ela tem outra característica. Além de levantar você e produzir milagres, a fé deixa você psicologicamente estável. Amém. E uma das coisas que a doença pega é quando você está instável psicologicamente. Porque quando você está instável, quando você está estressado, as suas defesas caem. Porque o seu sistema imunológico está diretamente ligado não só à sua alimentação e os seus exercícios, mas também como está a tua cabeça, irmãos. Então a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela não causa só um milagre sobrenatural e espiritual, mas ela causa um milagre de colocar a sua cabeça, a sua alma no lugar, irmão. Amém. É verdade ou não é? Amém. Então vamos lá, vamos pegar isso, para finalizar, isso que eu disse agora tem um versículo para isso, sabia? Tem muitos versículos, mas me veio o meu coração agora lá, Tiago. Vamos lá, Tiago capítulo 1, tá? Tiago capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 21. Eu disse agora que a fé, e a palavra e a vida em fé vai também trazer uma estabilidade emocional na sua alma. Não foi isso que eu disse? E isso vai aumentar as suas defesas, não foi isso? Olha aqui em Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza, um pensamento errado, e acúmulo de maldade, pensamentos de ira, de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então foi uma palavra que é a semente de Deus que foi implantada no seu coração. Amém. Está sendo implantada hoje uma palavra no seu coração e no seu coração. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe qual é a palavra alma no original? Psique. O teu juízo, o teu psique. Porque se a palavra não estiver operante na sua vida, você perde o controle da sua psique e você começa a viver assim, E aí cai as defesas do seu organismo. Você está entendendo? Por isso, o simples fato de você viver a palavra é uma das características que eu vi mais marcantes na palavra da fé. E isso funcionou comigo. Antes de eu conhecer a palavra da fé, eu era crente, mas vivia doente. Toda hora eu estava indo para a Unimed. Eu pagava a Unimed. Toda hora eu estava indo lá. Porque eu pagava e eu pensava, não, vai que acontece alguma coisa, Vamos lá, vamos fazer um check-up disso, check-up daquilo. Eu ficava procurando doença.
Quando eu conheci a palavra da fé, essa palavra trouxe estabilidade emocional na minha mente. E eu comecei a crer naquilo que a Bíblia diz que eu sou, comecei a crer naquilo que a Bíblia diz que eu posso, e comecei a crer naquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E isso começa a trazer estabilidade emocional, tu fica com a cabeça no lugar, irmão. E só isso aí te livra de muitos gastos com remédio. Amém. Muitos remédios. Principalmente remédio de gripe, resfriado, dor de cabeça. Amém. Esse monte de doenças que as pessoas têm normalmente e que muitas vezes é resultado de estresse. Problemas na coluna, né? Problema muscular. Muitos desses problemas são causados por uma vida desequilibrada, irmãos. Mas diga, eu sou nobre. Eu projeto coisas nobres. E nessa nobreza eu vou perseverar. Amém, queridos? Então, é essa palavra que nós tínhamos hoje. Porque se você é um nobre, e se você projeta coisas nobres, se você é filho ou filha de Deus, significa que você pode estar absolutamente certo que as suas orações, segundo a palavra, elas são ouvidas, elas são respondidas. E tudo que nós oramos, Deus ouve. E se nós oramos segundo a palavra, como diz a Bíblia lá em 1 João, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos dá. Amém. Por quê? Porque a vontade dele é a palavra, são as coisas nobres que nós perseveramos. Amém, queridos? Então podemos ter absoluta certeza que as orações que nós fizermos aqui nesse lugar, elas serão ouvidas e respondidas. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Se você está aí nesse lugar assistindo a gente, procura concordar com as nossas orações, tá? Se você está em família, então dá as mãos com seus familiares. Nós vamos dar as mãos aqui, amém? Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Amém? Isso, se você que está aí nos assistindo tiver algum pedido de oração, se você é da igreja, você pode acessar, não só fazer o pedido aí online pelo Facebook, mas também você pode, ainda é mais prático para a gente, se você é da igreja pelo menos, você pode fazer o pedido de oração pelo grupo do WhatsApp da igreja. Você que é da igreja deve estar inserido dentro do grupo de WhatsApp da nossa igreja. Tem algum pedido de oração, vocês aqui em primeiro lugar? Tem? Não. Alguém pode acessar o grupo aí para a gente ver se tem algum pedido de oração? Por enquanto não. Não? Então, primeiramente, alguém pediu aí no Face? Não, né? Então, primeiramente, nós vamos orar por essa situação, não é verdade? Nós já oramos por isso, né? Nós estamos dando graça por tudo isso, mas é preciso orar também, não só para que essa cura se manifeste o mais rápido possível, mas também para que os cristãos em todos os lugares caiam em si e vivam a vida longe de medo, amém? Então, eu queria que você que está aí também nos assistindo concordasse com isso, amém? Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Foi a Tua palavra que nos garantiu que nós somos nação santa, povo de exclusividade única Tua, Senhor. Nós somos sacerdócio real e nós somos embaixadores. A Tua palavra também diz que aqueles que creem poriam as mãos sobre enfermos e eles ficariam curados. E a Tua palavra também diz que se dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, isso seria feito, Pai. Nós cremos, nós estamos concordando, nós estamos fazendo uma oração de concordância. Em primeiro lugar, nós queremos render graça pela Tua proteção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Nenhum mal se sucederá contra a igreja do Deus vivo. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, nem à nossa igreja Verbo da Vida em Maringá, nem tampouco ao povo de Deus aqui em Maringá, nem o povo de Deus no Paraná, nem o povo de Deus no Brasil, porque nós somos um povo forte, nós somos um povo nobre, e na nossa nobreza, como filhos de Deus vivo, nós perseveramos, Senhor. Nós cremos nas promessas do Senhor, nós somos responsáveis para agir segundo aquilo que as autoridades sanitárias e da saúde pede, mas acima de tudo, nós não estamos submetidos aos ditames do natural, porque nós vivemos o sobrenatural, e nós cremos que é uma proteção sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque Tu colocasse anjos ao nosso redor, praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Oh, Pai, obrigado porque o sangue de Jesus está cobrindo as nossas vidas, e não só fomos resgatados e fomos justificados, mas nós fomos tirados de um mundo de trevas, nós
fomos retirados do império de Satanás e nós fomos levados ao reino de Deus, ao reino do Filho de Deus. Obrigado, porque a malignidade dessa doença não tem poder sobre as nossas vidas, Pai. Rendemos graças, porque também haverão cientistas que rapidamente vão providenciar uma vacina. Pai, nós oramos para que as autoridades e os médicos e as pessoas que estão pesquisando com a forma mais rápida possível consigam uma vacina para essa enfermidade. Obrigado, Senhor, por uma proteção sobre nós. Nós oramos agora pelas pessoas também que não nasceram de novo, mas estão sofrendo, Pai. Pai, ajuda esse povo, que essa palavra que está sendo pregada, inclusive aqui pela internet, chegue até essas casas, que eles possam crer e possam receber Jesus e possam ser salvos da malignidade dessa doença. Em nome de Jesus, é assim que nós cremos, é assim segundo o que está a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, querido. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero fazer também uma outra oração, né? Que está vinculada a essa. Como nós vamos agora ter um período diferente, é um período em que nós vamos nos reunir muitas vezes assim e vamos ministrar online. É preciso que a gente ore também para que as pessoas sejam impulsionadas para acessar, né? E para assistir. Amém, queridos? Porque eu creio que há isso também. Eu creio que há um favor de Deus e há uma influência do Espírito Santo fazendo com que pessoas acessem um canal no YouTube ou no caso aqui através do Facebook, né? Porque nós estamos transmitindo pelo Facebook. Nós não temos um canal da igreja. Eu tenho um canal do YouTube, mas a igreja não tem um canal do YouTube porque tem que ter uma certa quantidade de acessos e na verdade só pode transmitir ao vivo se for pelo notebook e tem uma placa de captura. Então é por isso que nós temos que fazer dessa forma e estamos fazendo pelo Facebook, mas nós cremos que há uma influência do Espírito Santo, amém? Chamando pessoas. Se você está aí também assistindo, convide outras pessoas, vizinhos, familiares, para também participar dos nossos cultos. Além desse culto online agora que nós estamos tendo, nas quintas-feiras, nós teremos também o culto de 6 horas da tarde no domingo. Amém? Então convida pessoas para isso. Então vamos concordar agora, fazer uma oração de concordância para que pessoas sejam influenciadas, né, e estimuladas para acessar esses vídeos e assim receber uma palavra, porque tem muita gente que vai ficar nas casas e nos apartamentos e precisam receber uma palavra da fé. Amém? Eu queria que a Fabiana orasse por isso. Amém? Nós vamos concordar. Amém, Senhor. Pai, graças eu te dou. Amém. Porque a tua palavra diz, Pai, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio. Pai, o inimigo, ele trouxe essa situação no país, pensando que parava a igreja. Mas é um tempo, Pai, onde as pessoas se sentarão nos seus lares para ouvir a tua palavra. Amém. E eu creio que nunca houve um tempo onde tanta gente, Pai, buscou o Senhor, buscou respostas, buscou guarida, buscou, Pai, direção e saída para a sua vida, através da sua palavra ministrada, Pai, na internet. Pai, eu te louvo por corações inclinados, por sentimentos sendo gerados, Pai, no coração das pessoas para te buscarem. Pai, um desejo santo, Pai, uma fome santa sendo ativada no coração do povo dessa nação. E não somente no Brasil, Pai, mas na América Latina e todo o mundo, Pai, corações desejando por Deus, porque o povo que chama pelo nome do Senhor se ora e se arrepende, o Senhor vem e sara as terras. Amém. Eu te dou graças pelo teu Espírito Santo pairando sobre as trevas, como ele fez lá em Gênesis capítulo 1. E a tua voz, uma voz que é liberada, Pai, pela fé, gerando luz mais uma vez na escuridão. A tua palavra diz, Pai, que as trevas cobririam a terra um dia, mas sobre nós, a tua igreja, brilha a glória do Senhor. Aleluia. Brilha a luz do Evangelho. Eu te rendo graças por essa luz sendo transmitida e brilhando como nunca brilhou. Obrigada pelo avivamento, Pai. Amém. Já começou. Aleluia. Obrigada, Pai, por um novo tempo que está surgindo. Um tempo de poder dos pobres se levantarem sobre a terra para proclamar o Evangelho e viver a verdade da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, Obrigado, pelo Jesus. tempo de milagres, de sinais e de prodígios nessa nação. A crise financeira não prevalecerá. A crise
prevalecerá. Porque nessa nação há um povo que se chama pelo nome do Senhor. Há um povo forte e ativo que conhece o seu Deus. Há um povo que faz proezas, Pai. Eu te louvo, porque nada vai calar. E nada vai parar a voz da verdade. Aleluia! Em nome de Jesus. Nós nos levantamos nessa hora em oração. Eu te louvo em nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem servimos e com a autoridade que Ele nos delegou. Nós nos levantamos nessa terra, nessa nação, nessa cidade. Em nome de Jesus. Declarando avivamento, salvação, saúde divina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. É isso aí. A crise financeira não vai prevalecer, né? As projeções naturais dizem que haverá uma grande crise, mas para os cristãos não haverá crise. Você crê nisso? Deus vai providenciar saídas. Amém? Deus vai providenciar saídas. Só para eles ouvirem, a palavra do Senhor diz que se o testemunho dos homens é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Oh, aleluia. Amém. Se o testemunho dos homens é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. O testemunho dos homens diz, vai ter crise, aí vai morrer gente, mas o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus diz, não vai haver crise para quem crê, e vai haver cura e vai haver proteção. Esse é o testemunho de Deus. Oh, glória a Deus. Isso não é loucura, irmão, o que está na palavra. Como eu disse, a grande pergunta de $1 milhão é, você crê em Deus? Tá? Amém. Nós cremos em Deus. Ou como nós dissemos em outro culto, né? Em que palavras vocês crerão? Né? Aquela música diz, nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que estou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz que eu sou livre, vitória ela diz. Vocês são curados? Sim. Estão supridos? Sim. Vocês são livres? Sim. Já possuem a vitória? Sim. Vocês são curados? Sim. Estão supridos? Sim. Vocês são livres? Sim. Já possuem a vitória? Sim. Amém. A grande pergunta é, em que palavras vocês crerão? Amém. Como disse a Fabiana, se o testemunho dos homens é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Aleluia. As palavras que nós cremos não são as palavras dos homens, são as palavras do Senhor. Amém. Amém? E essa palavra tem poder para gerar milagres. Amém. O que era estéril fica cheio de vida. Amém? Você que está aí, creia. Mesmo que você não esteja ao vivo, mas que você acesse depois. Não importa, essa palavra é para você também. Amém. Palavra de Deus tem poder para gerar vida. Amém. Porque ela é verdadeira, é a divina semente. A divina semente gera vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém tem mais um pedido de oração? Alguém tem algum pedido? Oh, Deus é bom. Deus é bom. Eu creio, irmãos, que vai ser como a Fabiana orou aqui. Amém? Essa é uma oportunidade. O diabo vem com uma notícia ruim, mas você vai ver que o que vai acontecer, é que a aparente derrota, a aparente desgraça vai redundar agora num grande milagre, um grande avivamento, em curas, em palavras, amém? Em mudança de vida. Tá ok aí, Verlano? Tá? Mas tinha parado? Não? Então, pessoal, tá ok aí, né? Recebam essas palavras em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer uma oração de graças, de render graças, né? Eu posso contar só um testemunho rapidinho? A Sara quer contar um testemunho. Vem pra cá pro pessoal ver. Vai, Sara. Conhecer a Sara. A Sara. Não, para ver como, assim, a gente fica todo preocupado, né, achando que os ameaças agora aumentaram, coisa assim, mas como Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo. Daí hoje eu fui colocar o Alequinho no berço para dormir.
Aí fui lá, eu coloquei ele no berço, fechei mosquiteiro, porque semana passada era dengue. Hoje ninguém lembra do nome de dengue, né? Mas daí fechei o mosquiteiro e comecei a lavar o banheiro. Nada espiritual demais, eu tô lavando os banheiros. Deu mais ou menos 1 hora. Daí eu voltei lá no quarto do bebê pra pegar uma coisa, e quando eu olho, ele tava sabe o pão de forma que você gira ele e coloca aquele aramezinho girado? Ele tava desse jeito, com o mosquiteiro no pescoço. E ainda, se isso não fosse suficiente, estavam umas 2 camadas do mosquiteiro em volta dele. No pescoço, não aqui na mandíbula, no pescoço. No rosto inteiro, a cabeça dele parecia aquela máscara de... Sabe quando o bandido vai roubar e tem aquela máscara assim, que fica tudo apertado? Até o pescoço. E se isso não fosse suficiente, o corpo dele tava para lá, ou seja, a cabeça dele tava para lá. Então a mosquiteira tava assim, a abertura aqui. E ele tinha caído ou jogado o corpo, sei lá, com a cabeça para lá, ou seja, estava esticando o máximo que pude o mosquiteiro. Daí eu já cheguei lá, já assim, naquele segundo você já pensa 1000 coisas, né? Cheguei lá, gente, ele estava sem saber que nada tinha acontecido. Parecia mais incomodado com o fato de que eu acordei ele. Ele estava tão apertado na cabeça, no pescoço dele, estavam as marcas da rede, tanto que eu tirei foto. Estava marcado todo o rosto dele com aquelas... E ele nem sabia que tinha acontecido alguma coisa, graças ao bom Deus. Eu só não fiquei mais... Porque nesse momento, mesmo que foi um livramento, às vezes a gente... Assim, a carne da gente fica assim... Daí começa a desmoronar. Eu só não fiquei mais com medo, porque eu sei que é meu Deus. Aleluia. No momento que a gente está lavando o banheiro, esfregando vaso sanitário, não importa o que a gente está fazendo, não tem que ser nada nem romântico demais. Mas Deus está ali cuidando da nossa família. É verdade, é verdade. E nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. Então, isso foi muito um encorajamento para mim hoje. Oh, aleluia, amém. Obrigado pelo testemunho. É um livramento. Deus os protege, né? A gente sempre conta a história das meninas, né? Em especial de Thalita, quando era uma bebezinha, que caiu de uma altura desse tamanho assim, enquanto a Fabiana se afastou. E quando a Fabiana viu, ela sem barulho, sem nada, um bebezinho que tinha começado a andar, né? Ela tinha começado a andar. E sem barulho de queda nenhuma, a menina chegou nos pés de Fabiana. Então não tinha como aquele bebê ter caído de uma altura desse tamanho, sem fazer barulho e ainda por cima, sem chorar, sem nada. Só pode ter sido os anjos do Senhor. Muitas vezes são os anjos, né? Os anjos do Senhor que salvam a criança. Ela se enrola lá e o anjo vem e desata, né? Isso é verdade, irmãos, não é ilusão. Já temos inúmeros testemunhos sobre a atuação de anjos que livram, especialmente crianças, especialmente famílias, porque as famílias que têm o Senhor, essa família habitam no esconderijo do Altíssimo e praga nenhuma chegará. E esse mesmo anjo que livrou a Alequinha, o mesmo anjo que livrou a Thalita quando era bebê, é o mesmo anjo que nos livra de coronavírus, né? É o que o anjo do Senhor está acampando ao nosso redor e nos livra de todo mal. Amém, queridos? Oh, aleluia, glória a Deus. Tem algumas pessoas pedindo oração pela família, só que tem que ser uma oração bem rápida, porque a bateria está acabando. Tá. Então diz bem rápido os nomes das pessoas. Tem pessoas. William Mara. Carla Jorge. O que eu consegui ver aqui são eles. Então, essas pessoas pediram oração pela família. Vamos concordar com essa oração? Amém. Em nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu. Pai, obrigado, Pai, pela essa interação com os nossos irmãos. E eles pediram oração pelas suas famílias. E nós concordamos, como nação santa, reino e sacerdócio de Deus. Em nome de Jesus, declaramos proteção sobre essas famílias. Guarda essas famílias de todo mal, Pai. Declaramos essas famílias cheias da palavra. Essas famílias cheias de Jesus. Essas famílias cheias do Senhor. Essas famílias se enchendo em fé, e como autoridade espiritual que nós somos, a igreja do Deus vivo, nós estamos numa oração de concordância e em fé, declarando que haja proteção sobre essas vidas, e que esse momento seja um momento em que eles recebam cada vez mais da palavra, que vai gerar fé e milagre nessas vidas, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Ainda tem bateria aí, Fernando, para a gente terminar o culto?
Está em 10%. Acho que. Vai, então vamos lá. Bom, tá bem na hora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência, não só a gente aqui, mas você que está aí vendo. E eu sei que também depois as pessoas acessam depois, né, para ver. E queremos dizer para você que toda quinta-feira nós vamos ter o culto transmitido online, tá? E nos domingos também transmitido online para você. E você pode acessar e receber a palavra. E o bom desses cultos é que há uma certa interação, principalmente no culto de oração na quinta, onde você pode pedir oração e a gente vai orar por você. Olha, creia na palavra do Senhor, amém? Creiam na palavra do Senhor. Nós cremos na palavra, nós não cremos na palavra do mundo. O mundo diz o natural, mas se nós cremos e andamos em fé, com certeza praga nenhuma chegará na nossa terra, amém? Mesmo que caia 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, amém? E essa palavra de 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não é uma palavra de doença, dizendo que muita gente vai morrer. É uma palavra que está dizendo que mesmo que alguma coisa maligna aconteça, essa coisa não vai pegar nas pessoas que creem no Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração final, tá? Em nome de Jesus, vamos concordar com essa oração final. Pai Celestial, rendemos graças a Ti pelo Teu poder, pela Tua palavra, a Tua unção que foi disponibilizada sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela revelação de que nós somos nação santa, povo de exclusividade Tua, sacerdócio santo, real. Nós somos embaixadores do Teu reino. Obrigado porque Tu colocaste uma sebe, uma cerca de segurança ao redor dos Teus filhos. E todas as famílias que se chamam pelo nome do Senhor, essas famílias não serão atingidas, Pai. Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso protetor, o nosso provedor também. Nesse momento haverá provisão para os Teus filhos, Pai. Provisão para todas as casas. Em nome de Jesus. Obrigado por essa reunião proveitosa. Rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Agora vamos fazer uma declaração cantando aquela música, né? Vamos dizer: em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que sou curado, ela diz que sou suprido, ela diz que eu sou livre, vitória ela diz. Vamos ouvir agora. Vocês são curados? Sim. Estão supridos? Sim. Vocês são livres? Sim. Já possuem a vitória? Sim. Vocês são curados? Sim. Estão supridos? Sim. Vocês são livres? Sim. Já possuem a vitória? Sim. Vamos finalizar. Em que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavras vocês crerão? Final. Nós já cremos na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, querido.